Olá, pessoal. Mais uma vez estamos juntos para a gente refletir um pouquinho mais sobre a nossa participação da missa. A missa não é para ser assistida, mas ela é para ser participada. Nós fazemos parte da celebração. Então, hoje nós vamos falar sobre a continuação. A semana passada, o vídeo passado, o Flávio falou sobre a liturgia da palavra. E depois que a liturgia da palavra termina com as preces, nós vamos aí no momento do ofertório. Gente, é um momento mais bonito que eu acho na missa. É um encontro tão pessoal entre nós e Jesus Cristo que é preciso da gente prestar bem atenção. É um ritual antigo. Ele já vem lá dos judeus, quando tinha aqueles holocaustos, matava o animal e o ofertante sempre entrava com o animal com a mão na cabeça do animal, para dizer que a oferta era ele que estava oferecendo. E depois então tinha o holocausto, o animal era sacrificado, o sangue era oferecido por Deus, a gordura do animal também. Mas hoje não é nada disso. Quem é a oferta que é oferecida a Deus é o próprio Jesus Cristo. Então, a gente tem que prestar bastante atenção qual é a nossa participação na oferta. Nós também vamos fazer a oferta que vai ser transubstanciada no corpo e no sangue de Jesus. Nós vamos ofertar pão e vinho, pão sem fermento e vinho. Para a gente imaginar o que é nossa oferta, tem um canto de ofertório que diz assim, eu não vou cantar porque eu não canto, mas eu vou falar. As sementes que me destes não era para guardar, pois no chão da minha vida quis fazer frutificar. Pelo dom do Espírito, pelo Espírito de amor, trago os frutos que eu colhi e em sua mesa eu quero pôr. Aí é nossa oferta, a oferta da nossa vida. E o que é que nós podemos ofertar para Deus? A paciência, o amor, a nossa dedicação dentro da família, o nosso carinho com os vizinhos. É tanta coisa. Às vezes você foi visitar uma pessoa doente, você orou por alguém que estava precisando, você deu bom conselho. É tanta coisa. Todos os nossos frutos, eles são frutos do amor que nós temos no coração. Não adianta falar que tem oferta que não é do amor, isso é mentira. E é o Espírito Santo é quem frutifica esses dons dentro do nosso coração. Jesus nos deu a semente, que é a palavra. Pôs no chão da nossa vida, aonde? Nosso coração, que é o lugar onde Deus plantou o amor. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, e para que nós oferta dinheiro para Deus? Não passa uma sacolinha lá pegando dinheiro? Vocês não acham que é fruto também de um dom que Deus nos deu? O dom do trabalho. Deus não precisa de oferta nenhuma. Ele é dono de tudo. Mas o que nós temos que fazer é a gratidão por tudo que nós recebemos. Então, quando nós colocamos um dinheirinho dentro daquela sacolinha, nada mais é do que ofertar uma parte daquilo que eu trabalhei e eu colhi, que é o meu salário. É com o dinheiro que eu ganho, ou que o meu marido ganha, é que eu vou comer, é que eu vou me vestir, é que eu vou limpar a casa, é que eu vou fazer tudo. É dom de Deus, é dom de Deus. Então, eu reparto esse dom. Pela bênção do Espírito Santo, esse dom também é abençoado. Tudo é levado no altar, mas só que pelo canto. Por isso que eu digo, quando estamos cantando, nós estamos rezando. Nós estamos fazendo uma oração muito bonita. Por isso que é preciso que a gente, em cada parte da missa, a gente preste muita atenção no canto. No canto. É muito importante.
Isso faz parte da liturgia que o povo elabora para poder apresentar a missa para Deus. Então é preciso de ter ligação, conexão. Vou fazer oferta, o canto tem que ser das ofertas. Eu vou agradar a Deus, louvar a Deus, tem que ser um canto de louvor. E assim por diante. Enquanto a gente oferta, o padre já recebeu o pão e o vinho. E muitas vezes o padre reza em silêncio. É oração do sacerdote, para que aquele sacrifício seja completo, por exemplo, o padre recebe da mão dos acólitos, ou dos coroinhas, não sei, o vinho e a água. E muitas vezes a gente não percebe, mas o padre põe uma gota de água dentro do vinho. Para quê? Para aliviar um pouco do álcool? Não, não é isso. Água simboliza a vida e vinho simboliza atitude, é trabalho, é alegria. Então, misturando um pouquinho de água no vinho, quer simbolizar que toda a humanidade está envolvida naquele vinho, onde ele vai ser santificado e se tornar o sangue de Jesus. Todos nós já somos acolhidos nesse momento. Às vezes a gente pensa, mas por que por água então, né? Não podia ser outra coisa, não. A água e o vinho, eles se absorvem, você não é capaz depois de separar. Assim também, quando você comunga Jesus Cristo, ninguém pode separar Jesus de você, a não ser você mesmo, com a sua renúncia e com os seus pecados. Então, ali começa então o momento muito, muito especial. O padre convida a Assembleia a fazer a oração. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício nosso seja aceito por Deus Pai. Então, nós estamos pedindo que esse sacrifício que foi feito, da oferta, seja um sacrifício que Deus vai acolher. E aí nós respondemos, né? Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, não do Padre, de Deus. Para o nosso bem, da Assembleia e todos, todo o mundo inteiro. E de toda a Santa Igreja, a sua Santa Igreja. Não é a Santa Igreja de qualquer um, não. É a Santa Igreja de Cristo. Então, aí depois disso daí, o padre também nos convida, aí começa a transubstanciação, a oração de Jesus. Quando o padre repete as palavras, ele está lembrando o que está escrito lá em Lucas, capítulo 22, que ele fala assim, fazei isso em memória de mim. E é isso que o padre está fazendo, em memória de Deus. Quando a gente fala em memória, porque a missa é um memorial da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Quando a gente está fazendo memória desse momento de consagração, não é uma memória igual quando morre alguém e fala, toma conta do meu filhinho, faça isso por fulano. Não é esse tipo de memória. A memória para o judeu é uma coisa muito, muito séria mesmo, porque cada vez que alguém repetir aquilo que o outro pediu, ele está fazendo com que aquela coisa não morra, nunca, persista, ela é viva entre nós. Então, a consagração do corpo e do sangue de Cristo é vivo entre nós naquele momento. E Jesus, então, ele pega primeiro o pão. Por que Jesus escolheu o pão para ser o símbolo do corpo dele? Porque para o judeu, o pão é sinal de vida, é a vida todinha, é a vida completa de uma pessoa. É o trabalho, é a preocupação, é a família, é tudo. E o pão que sustenta o corpo, só que aquele pão que está sendo santificado vai sustentar a nossa alma. Então, o padre então repete as mesmas palavras que Jesus falou. Pega o pão, ergue e rende graças a Deus depois da oferta, depois da bênção.
É um outro detalhe que a gente tem que olhar. É a oração de ação de graças do próprio Cristo. Ele fez isso lá na última ceia. Então, o padre abençoa dizendo as palavras de Cristo, que é: tomai e comei todos vós. Este é o meu corpo que é dado por vós. Então o padre levanta a hóstia, nós não escutamos ele falar, mas intimamente ele dá o louvor a Deus, que é a ação de graças por aquele acontecimento. E quando nós pedimos que o Espírito Santo santificar tudo, esse é o momento da santificação. Dom Orlando chama esse momento de exorcismo, quando as ofertas se encontram no altar. O pão e o vinho, as nossas ofertas, está tudo ali disposto no altar. E nós invocamos o Espírito Santo, pedimos para Deus que derrame o Espírito Santo, para que aquela oferta seja purificada. Porque às vezes a gente pode pensar, a pessoa oferta o dinheiro, mas não tem nada na vida para ofertar. Ou às vezes a pessoa não oferta dinheiro porque fala, Deus não precisa de dinheiro. Mas ele não está precisando nem das ofertas, nossa, ele não precisa de nada. Mas ele quer que nós ofereçamos. Por quê? Porque isso faz parte da prática do amor de Deus, que ele colocou no nosso coração quando ele nos criou. É um amor puro e verdadeiro, aquele amor que se preocupa com o outro, com o próximo. Então, não pense que o dinheiro que é dado também fica para qualquer coisa, não. Por que o padre fica só gastando para fazer a igreja ficar bonita? Porque Deus merece. Em primeiro lugar, porque Deus merece. E outra coisa, aquele templo não é só nosso, é das nossas gerações. Vai vir os netos, vai vir os filhos, depois vai vir os netos, vai vir os bisnetos, e todo mundo, e cada vez a igreja vai ficando mais bonita para agradar a Deus, porque Deus não merece coisa feia, não. Ele fez tudo perfeito e bonito, por que a gente vai fazer qualquer coisa para ele, né? Então, meus filhos, aí depois é hora da consagração do vinho. Por que Jesus escolheu o vinho para ser símbolo do seu sangue? Porque o vinho é o compromisso de sangue. É como se fosse... É um tipo de batismo de sangue que existia antigamente entre os reis, entre as pessoas muito importantes e até os noivos. Vocês veem que tem uma tradição aí que não é obrigado a ter, não, mas muitos gostam de fazer. O noivo e a noiva, cada um com uma taça de vinho na mão, e eles cruzam os braços e tomam vinho. E ela toma o que está na mão dele e ele toma o que está na mão dela. Por quê? Porque o sangue, ele representa os nossos sonhos, toda a nossa felicidade, a nossa alegria, toda a nossa vida próspera diante de Deus e diante dos homens, por que não? Então, Jesus escolheu o vinho. Quando Nossa Senhora falou para ele assim, eles não têm mais vinho, quer dizer, acabou a alegria do casamento, acabou. Acabou o vinho, acabou a alegria. E daí ele brinca com Nossa Senhora, né, falando, o que nós temos com isso? A festa não é nossa. Eles que programassem melhor, né? Mas ele vai e faz a transformação da água em vinho. Então, fazendo essa transubstanciação, por que chama transubstanciação? O mágico faz isso também. Ele enfia um monte de bagulho dentro de um canudo de papel e depois ele faz lá o gesto dele e arranca um maço de flor. Ele transformou aquilo no maço de flor, não fez transubstanciação. A palavra transubstanciação, aquilo continua com a mesma substância, é vinho e é pão. Mas a substância, transformação ou transubstanciação é outra. A substância agora não é mais pão, não é mais vinho. Só nossos olhos que enxergam isso. Se nós tivéssemos, ao invés de olhos humanos, nós tivéssemos olhos espirituais, nós iríamos ver um altar completamente diferente, todo rodeado de anjos, o Espírito Santo presente, o Pai presente, e a alegria, a festa era completa. E Jesus
fazer aquela transubstanciação. Agora não é mais pão, não é mais vinho. Existe na internet até um milagre eucarístico muito bonito. Se vocês puderem assistir, vocês vão ver como que um padre descobriu a transubstanciação. Chama Milagre de Lanciano. O padre estava cansado de celebrar a missa e no momento que ele ergueu a hóstia e o cálice falou por Cristo, com Cristo, aconteceu o milagre eucarístico. Aquela taça ferveu de sangue e aquele pedaço de pão que estava na mão dele tornou um pedaço de carne. Vocês vão assistir e vão ver com mais detalhes. Depois de tantos estudos e tal, foi declarado pela NASA, os laboratórios da NASA, que aquele sangue era sangue humano, do tipo AB, próprio do sexo masculino e de uma pessoa adulta. E depois fez os exames lá no pedaço de carne e foi constatado carne humana do coração humano. Vivo, não está morto, nem o sangue e nem a carne. E esse milagre existe até hoje, minha gente, até hoje. Está lá guardado, num segredo assim, um respeito muito grande, não é permitido ficar tirando foto e outras coisas, porque Jesus não gosta de espetáculo. Então, se vocês quiserem assistir, vocês vão assistir e vão gostar. Depois que o padre faz todo esse ritual, aí vem a hora da oferta de Cristo para Deus Pai. Ele se entregando nas mãos de Deus. Aí o padre ergue a hóstia e o cálice e fala: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Na unidade do Espírito Santo. Na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre e por todos os séculos dos séculos. E nós respondemos amém. A palavra amém, ela é muito forte. Na Bíblia, principalmente no Apocalipse e nas cartas de Paulo, Jesus é chamado grande amém de Deus, porque Jesus fez tudo o que Deus quis. Então, quando ele morre na cruz, ele está dizendo o amém. Eu cumpri tudo o que o Senhor me pediu. Então, quando nós falamos amém, nós acreditamos, nós fazemos naquele momento uma verdade de fé nossa. E é isso que o padre fala depois que ele faz a consagração. Ele fala, essa é a verdade de fé, de fé. É só fé. Nós não vemos, mas acreditamos. Então, com Cristo, por Cristo e em Cristo, nós vemos assim, Jesus é o sacerdote, foi ele que celebrou essa transubstanciação. Ele é a oferta, ele é a vítima, e ele oferece a Deus. Ele é o altar também do sacrifício. Ele é tudo, a oferta de Jesus é completa para Deus. Eu não me lembro bem, porque aqui eu preciso parar, mas é que eu esqueci de fazer a oração do louvor. Hosana. Que hora que ela entra, Flávia? Antes, depois das ofertas, ela entra ali com a oração de bendito seja Deus, santo, 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 Senhor Deus universo. Como? O bendito, né? Então, porque o padre pede para que a gente cante com os anjos no céu um louvor a Deus. Santo, santo, santo. 3 vezes santo. Tem duas explicações. Pode ser para a Santíssima Trindade, como também pode ser uma oferta, um louvor perfeito, por causa do seu número 3.
É o Senhor Deus do universo, É, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito, Hosana nas Hosana nas alturas. alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, a palavra Hosana é um canto de louvor muito, muito especial dos judeus, entendeu? Nossa língua, não, acho que não tem uma tradição, uma tradução legal para pôr em Hosana. E assim também como quando a gente canta o Glória, não, é o... Agora também já me esqueci, meu Deus do céu. É, quando a gente canta, quando a gente vai cantar o Evangelho, Aleluia. aleluia. Sim. Para nossa língua, nós temos parabéns a você, nós temos viva, urra, ipi, ipi, urra, coisa e tal. Por isso, bom companheiro, aleluia resume tudo isso, tudo isso. Mostrando que Deus é tudo de bom para nós, tudo de bom. E Ele merece o aleluia. O aleluia é o viva perfeito para Deus. E o Hosana é uma oração de louvor, de louvor. Então, aqui, quando o padre ergue a hóstia e o pão, todos nós temos que ficar olhando e rezando mentalmente com ele. Mentalmente, não é para nós falar, porque a oração é toda do padre. Mas a gente fica ali pensando na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Eu vou falar uma coisa também, que uma vez é assim, uma senhora já, com 58 anos mais ou menos, ela chegou perto de mim e falou, por que fica falando paixão de Cristo, paixão de Cristo? Quem que ele estava amando tanto? Falei, a humanidade. Só quem é apaixonado é capaz de fazer a loucura que Jesus fez, de entregar a própria vida por livre e espontânea vontade para ser crucificado, para derramar o seu sangue, para fazer tanta coisa. Gente, a missa é a oração mais perfeita que existe. Quando vocês forem celebrar uma missa junto com os irmãos, lembrem-se que vocês estão ofertando tudo de vocês para Deus. E Ele está retribuindo para vocês tudo que Ele é em bênçãos e graças. Eu vou parar por aqui, porque com essa oferta de Jesus para o Pai, a gente para por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, e por todos os séculos dos séculos. E nós respondemos, amém. Que assim seja, eu acredito, eu assino embaixo. Então, depois vem a continuação, a preparação para receber esse Cristo. Aí já vamos deixar para a próxima vez. E eu espero que vocês tenham sentido o quanto é delicado esse momento do ofertório. Oferte com amor, oferte com devoção, oferte tudo, porque quando você começou a missa, você fez um pedido para Deus, naquele oremos que o padre fala lá antes, depois do Glória. Nós fizemos um pedido pessoal, para mim, ou para alguém que eu amo. Depois nós vamos, mais adiante, nós pedimos a oração das ofertas, que é antes do ofertório, nós pedimos pelo mundo, pela igreja, pelo sacerdote, pelos santos, por tudo, e até pelos falecidos. Até por aquelas pessoas que deixam tanta saudade no nosso coração. Então, aquela oração, ela é completa, ela ora para a igreja completa de Cristo. A igreja nascente, a igreja padecente e a igreja triunfante, que é a que está no céu. Aí nós vamos parar. Com todas essas ofertas, nós agora estamos preparados para mais uma vez entrar em pedido de perdão para Deus e aceitar
esse corpo e sangue de Cristo. Outra coisa que eu aprendi quando Orlando, ele falou assim, quando você comungar, não engula a hóstia rapidamente, pôs na boca e já engole, não. Sinta Jesus um pouquinho com você, porque enquanto ele não for digerido, ele está presente com você. Fale com ele, fale baixinho, fale do seu coração. Fala para ele o que você está precisando, o quanto você o ama, o quanto você adora, o quanto você está agradecido por esse momento eucarístico. E aí sim você engole, porque aí ele faz parte da fortaleza do seu próprio corpo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de ter palavras muito mais bonitas para falar para vocês, mas infelizmente o meu vocabulário é pequeno. Então eu quero que vocês sintam no seu coração a grandeza de Jesus e a maravilha que é a Santa Missa. Eu desejo para vocês que a paz de Cristo, o amor de Nossa Senhora, a graça de Deus Pai e a santidade do Espírito Santo esteja com vocês todas as vezes que vocês forem celebrar a missa com a gente. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja e até a próxima vez. Tchau.